Boa noite, galera. Estamos começando hoje mais uma live. Hoje vão ser conceitos básicos e vamos testando conexão aí. O pessoal vai chegando um pouco, tá? A gente sempre inicia um pouquinho antes. O nosso amigo Helder já está aqui na área. Flávia também. Doutora Flávia Cavalcante. Felipe também já chegando. É isso aí, turma. Vamos lá, vamos chegando aí todo mundo. Grande Nogueira já na área também. Estamos esperando aí os demais chegarem. Vamos dar só mais um tempinho e daí nós já vamos... Prazer, Felipe. A Kelly é uma grande amiga minha, uma pessoa de luz, uma pessoa de Deus, muito inteligente, batalhadora. Estou Floriano também aí na área já, Rejane Rolim, prazer estar com vocês aqui. Grande mestre Jefferson, trade forte da Bolsa, sempre na área. Ivan, grande Ivan, o homem do swing trade. Aninha Machado também, tudo bom, Aninha? Aninha, acredito que é de Penedo. Sejam bem-vindos. Bom, gente, aqui é o seguinte, não precisa ter muita gente não. 8h30, vamos começar, sem atrasos, tá? Eu vou passar não estava nos temas, mas eu vou passar um feedback rápido sobre a live de ontem. Quero parabenizar o pessoal que assistiu ontem a live. Alguns fizeram a entrada hoje de manhã no Bradesco. E para quem acompanhou, gente, o Bradesco hoje foi lindo, né? O Bradesco hoje, ele deu uma entrada logo pela manhã. Eu tinha falado que ele estava muito descontado em relação ao índice. E aí, Bradesco hoje fechou com uma alta de 4,49%. Então, parabéns aí a quem fez o trade do dia. Para quem comprou para longo prazo, por fundamentos de demonstrações financeiras contábeis, é uma ótima empresa também, embora sempre vão haver impalpérios, são risco do negócio, tá? Mas parabéns para quem fez o trade. Dando uma passada rápida também no índice, o índice deu um rompimento, né? Fechou com 1,39 de alta, então ele saiu daquele lenga-lenga que estava e fez mais um pivôzinho tímido lá de alta na média móvel 80. Né? Vamos aguardar aí o desenrolar das coisas. Teremos gains, Antônio. Teremos muitos gains. Deixou um pivô no diário, mas no final do dia ele deu uma realizada. E como eu vinha falando, o índice está subindo aproximadamente 15 dias. Ele já vai estar chegando aí no 20%, está ficando um pouco cansado. E alguns fatos não estão ajudando muito, como eu relatei na live de ontem. Tá? Mas aí vamos focar nos conceitos de hoje, amigos. Falei para vocês que a gente ia tratar hoje apenas de conceitos básicos. Então, vocês hoje vão aprender o beabá do mercado financeiro, tá? Então, vamos começar com uma ação. O que é uma ação, minha gente? Gente, a ação é a menor parte de uma empresa, tá? Então, imagine o seguinte, imagine um saco, ou melhor, um container cheio de arroz. Uma ação vai ser um grão de arroz que compõe aquele container. Quando você compra uma ação, automaticamente você se torna sócio do negócio daquela empresa. Grande abraço, André. Bom te ver por aqui.
Quando você se torna, gente, dono de uma empresa, não falo aqui do cotista, de outra coisa, mas assim, todas as empresas listadas na Bolsa de Valores, obrigatoriamente ela tem que ser sociedade anônima. Então existe uma lei, a Lei 6.404/76, que faz todo um regramento que a empresa tem que atender para poder ser listada na Bolsa de Valores. Quais são eles? Ela tem que ter uma governança, ela tem que ser auditada todos os anos, e essa empresa de auditoria, ela só pode auditar essa empresa durante, no máximo, 5 anos. Né? A partir daí já tem que migrar para evitar que se faça amizade ou famigerado conluio. Então, assim, ao comprar uma ação, você se torna um dos donos da empresa. Tá? As ações, elas são divididas basicamente em preferenciais e ordinárias. As ações preferenciais, elas têm preferência sobre o lucro, como o próprio nome já diz. Então, como é que funciona isso na prática? Quando a empresa vem lá apurando lucro, receita, tirando as despesas, pagando todos os impostos, todos os seus trabalhadores, dívidas judiciais, tudo mais, o que sobra, ela faz algumas reservas, que são as reservas de lucro, de expansão das empresas, mas uma boa parte ela distribui aos seus acionistas. Tá? Legalmente, no Brasil, as empresas são obrigadas a distribuir, no mínimo, 25% do lucro líquido. Tá? Então, quando chega nesse lucro, vai ser dividido pela quantidade de ações que a empresa tem. Então, voltando àquele exemplo lá que eu falei para vocês, imagina um container cheio de grão de arroz, né, cheio de arroz. Se você é dono de um grãozinho de arroz, você só vai receber o lucro equivalente àquele grãozinho de arroz. Tá? Mas aí, se de repente você já tiver um balde de arroz, então você já vai receber mais lucros. Contudo, esses lucros, muitas vezes ele está contábil e não financeiro. Então, o que é que eu vou explicar para vocês? Qual é a diferença entre um lucro contábil e financeiro? No lucro contábil, a venda já aconteceu, as despesas, algumas foram pagas, mas a empresa, gente, era um ser vivo dinâmico. Tá? Então, muitas vezes o financeiro, que é o dinheiro, não está disponível naquele momento para pagar todo o lucro que vai ser dividido. Então, digamos que tem um lucro, sei lá, eu vou falar do Itaú, então eu já vou antecipar já aqui para vocês. Lucro líquido do Itaú no primeiro trimestre foi 1,88 bilhões de reais. Então, mas digamos que o banco não está com essa grana hoje, esse financeiro todo ok. O que é que vai acontecer? Qual a grana que o banco tem disponível? X. Então, dessa grana, o detentor da ação preferencial, ele recebe primeiro, tá? E, no decorrer do fluxo de caixa, o ordinário vai receber depois. Essa é uma diferença básica entre as duas. Normalmente, você vai conseguir identificar uma ação sendo preferencial quando ela termina com o dígito 4, tá? Outra característica muito peculiar das ações preferenciais, na Bolsa de Valores, ela tem um grau de liquidez muito maior do que a ordinária, em sua maioria das vezes. Por quê? Porque existe muita pessoa física que é dona das ações preferenciais, então o pessoal está sempre comprando, vendendo, tá? Então, assim, ações preferenciais, eu queria passar isso para você. Ademir, como é que funcionam as ações ordinárias? Primeira coisa, o dígito final normalmente é o 3, tá? E característica básica, ela recebe o lucro depois da preferencial, naquele caso da empresa não ter o financeiro, ok, mas ela vai receber o mesmo valor, tá? E a ação ordinária, gente, ela tem direito a voto na Assembleia Geral da empresa, tá? Como a empresa ela é uma sociedade anônima, obrigatoriamente, todos os anos, ela tem que fazer uma Assembleia Geral.
Eu sempre defendi que deveria ser virtual essa assembleia, mesmo muito antes da pandemia, mas esse ano nós acabamos por ver grandes empresas realizando as suas assembleias de maneira virtual, encaminhando. Kelly, um abraço para você, é uma honra para mim você estar aqui na minha live, viu, querida? Abraço. Então, esse ano houve já, sim, muitas assembleias 100% virtuais, onde os detentores das ações ordinárias puderam votar. Então, essas seriam as características básicas. O que é que ocorre de peculiar na Bolsa, gente? Muitas empresas não têm ações preferenciais. Quer um exemplo delas? Banco do Brasil. Banco do Brasil só tem ação ordinária. Então, aquela situação que eu falei para vocês do início da preferencial não existe no Banco do Brasil. Todas são ordinárias. Quer outra empresa que acontece isso também? A Vale do Rio Doce. Só existe a Vale 3. Outra empresa também que eu gosto muito dela pela capilaridade e pelo compromisso social que ela tem no país, que é a Cogni, a anterior CROD, que é uma empresa educacional, ela também só tem ações ordinárias. Então, quando você compra uma ação de uma empresa que tem só ordinária, você tem todas as prerrogativas das ações preferenciais junto das ordinárias, tá? Há algumas particularidades que são o que eu chamo de combo, que são as UNITs. O meu amigo Ivan acabou de falar aqui, como funcionam as UNITs. Gente, as UNITs é um combo de ações. Muitas empresas acabam por deliberar em que tem suas ações negociadas ordinárias e preferenciais, e muitas vezes o valor é bem baixo delas, entendeu? Então ela monta uma UNIT. Essa UNIT elas fazem o seguinte, ou duas preferenciais e uma ordinária, ou duas ordinárias e uma preferencial. E, incrivelmente, percebeu-se que com esse combo, que são as UNITs, nós temos uma alavancagem no grau de liquidez dessas empresas, tá? O maior exemplo para mim disso são as UNITs da Taesa. Tá? A Taesa ela é uma controlada da CEMIG, é uma empresa de transmissão, por sinal uma empresa muito boa, tá? E ela é negociada através de UNITs, tá? A famigerada TAEE11, isso aí, Ivan, realmente. A Kelly está falando aqui que a Cogni está bem descontada. Kelly, a Cogni está ultra descontada. O preço de Cogni, para mim hoje é o seguinte, você está comprando uma nota de R$100 com R$50, talvez até um pouco menos. Cogni é surreal. Para quem está no mercado há um tempo sabe que Cogni fez um follow-on. Eu vou falar para vocês agora o que funciona o follow-on, que é quando a empresa tem ações em tesouraria e ela vende a grupos fechados que querem se tornar sócios de negócio. Gente, em janeiro a Cogni fez o follow-on e a ação da Cogni saiu a R$11, tá? Imagina que em janeiro grandes investidores do Brasil e do mundo, que só podia ter acesso a esse follow-on se você fosse um investidor qualificado, ou seja, o aporte mínimo era de R$50 milhões, e aí você agora está vendo a ação Cogni hoje fechou em 5,63. Então acaba aquela brincadeira que eu falei antes, né? Você tem aqui uma nota de R$100, mas que hoje com R$50 você vai lá e compra. Tem algumas particularidades no negócio sim, não é recomendação de compra nem de venda, mas o fato é, em janeiro estava valendo R$11 e agora está valendo R$5,60. Tá? Realmente tem muitas oportunidades. Aproveitando para falar para vocês, já que a gente está debatendo sobre ações, falando sobre ações, muitas empresas elas recompram suas ações. E Ademir, por que a empresa recompra a própria ação? Gente, por dois motivos. Primeiro, para gerar valor ao acionista.
tá? Imagina quando você é sócio de uma empresa e você está vendo essa empresa recomprando suas próprias ações. De certo, a empresa faz um estudo para comprar e com certeza ela está vendo que está barata, tá? Do mesmo jeito, você também tem que ponderar quando a empresa faz um follow-on, que ela quer fazer uma venda das suas ações. Se a ação está cotada a R$10, a R$20, por exemplo, e a empresa vai fazer um follow-on tipo de 20 e ela faz um follow-on a 10, por 50% abaixo do preço, a própria empresa está se achando com sobrepreço no mercado financeiro. Tá? E de onde vem isso? Essas ações vêm das ações em tesouraria. Todos os anos, as empresas já aplicam o seu programa de recompra de ações, aprovados naquela assembleia que eu falei para vocês no início. Grande abraço, Rubens. Prazer ter você por aqui, amigo. Então, como acontece? Incrivelmente, eu sempre falo para todo mundo, nas assembleias que vem acontecendo desde de abril, algumas foram em janeiro, mas poucas, as empresas vêm aumentando a quantidade de recompra das suas ações. Entendeu? Por que elas estão fazendo isso? Elas estão identificando preços baixos de mercado e preços que não refletem o patrimônio da empresa. Né? Então, ela vai aqui recomprando e vai deixando em tesouraria. Quando as ações estão em tesouraria, ela gera valor ao investidor, ao acionista, aquele que é o dono, por dois motivos. Primeiro, porque ela retira do mercado. Então, quanto menos eu tenho, mais ela vai subir. IRB é maior loucura, Silvio. Quem gosta de montanha-russa vai em IRB. Montanha-russa sem cinto de segurança, tá? Com cinto de segurança só se tiver comprado em put. Então, voltando lá, gente. Como vai gerando valor ao acionista? Primeiro porque retira uma quantidade do mercado. Então, se eu tenho 1 milhão de ações e tiro 100 mil, o universo fica menor e com isso você vai ter um up. Quem tem, aumenta o poder de compra, ou melhor, poder de venda. A segunda forma, as ações em tesouraria, por normativo legal, elas não têm direito aos dividendos, que a gente vai falar em seguida. Então, o que acaba acontecendo? Se elas não têm dividendos, a empresa que lucra 1 bi, e se ela tiver, por exemplo, 1 bilhão de ações, mas 100 milhões estiverem em tesouraria, então esse 1 bilhão, em vez de ser R$1 para cada pessoa, você vai pegar esse 1 bi e vai dividir por 900 milhões. Então vai ficar aproximadamente aí R$1,10. Então você tem um ganho no dividendo com essa recompra. Essa é uma maneira de retorno para o acionista quando a empresa faz as recompras, tá? Então, assim, de ações eu tinha isso para falar para vocês, dos conceitos básicos, do que como funciona, quais são as classes, quais são as bases. E lembrando que, assim, ações, elas são um ativo, tá, gente? Elas são ativos intangíveis, que se incorporam ao patrimônio, seja da pessoa física ou jurídica que as compram, tornando-as donos daquele negócio. Então, quando você compra uma ação do Bradesco, você se torna um dos donos do Banco Bradesco. Quando você compra uma ação da Cogni, você se torna um dos donos da Cogni, da CROD, que é uma empresa educacional. Quando você compra ações da Mafrig, por exemplo, você se torna um dos donos do frigorífico. E por aí vai, né? Itaúsa, o que é que eu acho de Itaúsa? Itaúsa é o seguinte, Itaúsa é a última trincheira da humanidade. Quando Itaúsa estiver ruim, o ser humano já deixou de existir. Para mim, disparado, é a empresa mais sólida que nós temos na Bolsa Brasileira. Pode repetir sobre dividendos, acabei saindo sem querer. Felipe, eu vou começar agora a falar sobre dividendos, tá? Mandar abraço aí pro meu amigo João Paulo, que está aí presente. Hoje a nossa live aqui está com a conexão da Speed Fibra.
100% conectado. A melhor conexão aqui em Maceió, Alagoas, é com o João da Speed Fibra, gente. Realmente, Ivan, Itaúsa é top. Gente, porque eu gosto muito de Itaúsa, eu vou falar para vocês. Você tem uma holder que é dona de 90% do maior banco do país, que a gente vai falar já já, tá? Ela é dona da Liquigás, que é a empresa que fornece gás para todo o estado do Rio de Janeiro. Ela é dona da Alpargatas, que é aquela empresa de calçados. Fora disso, tem algumas... Ela investe em ações da área de transporte, como logística, Rumo. Então, assim, ela tem muito diversificada, tá? Itaúsa, para mim, é uma das melhores. Itaúsa, Ivan, Itaúsa hoje, ela deu um up ela tinha 1,5%, salvo o melhor juízo, ela hoje tem 34% da Alpargatas. Fez a maioria das compras agora em março, aproveitando essa queda. Vamos dando sequência, amigos. Vou tomar aqui meu chá de boldo. Eu não sou safadão, nem o tirulipa, mas estou aqui com chá de boldo também. Então, e hoje a camisa do Justiceiro aqui, né? Vamos fazer justiça com esse país, dentro da legalidade, viu, gente? Sem excesso. Amigos, a Júlia está perguntando aí se eu indico investir em uma ou só em várias. É isso? Tem uma teoria meio que simples, né? Que é aquela da cesta de ovos. Você pegar uma cesta de ovos e precisar correr, pode tropeçar e cair todos os ovos, e aí você perdeu todos os ovos. Se você diversifica, você pode perder em um canto ou em outro, mas você pode ganhar em coisas. Eu acho que assim, investir em uma coisa só é possível, mas durante pouco tempo, com uma situação planejada. O Toninho está falando para tomar cuidado com o Conar, mas o chá de boldo pode com o Conar, não tem problema, amigos. Então vamos lá. O Felipe está por aí, está atento. A gente vai começar a falar agora dos dividendos, tá? Gente, como é que a empresa chega para pagar dividendos? Primeiro, o que eles são? Dividendos são uma forma que a empresa tem de distribuir os lucros auferidos na empresa, na sua atividade empresarial, tá? Tem empresas que distribuem lucros anuais, lucros semestrais, trimestrais ou mesmo de maneira mensal, tá? Proporcionalmente à quantidade de ações que vocês têm dessa empresa. E basicamente nós vamos ter três tipos: os dividendos propriamente ditos, que são isentos de imposto de renda. Já teve vários debates e várias tentativas do governo federal em tributar dividendos, mas para mim é um absurdo ter que estar tributando dividendos, já que a empresa já pagou toda a cadeia de impostos que você possa imaginar sobre o lucro. Então você tributou totalmente isso, e aí você às vezes é um pequeno investidor. Aquele está falando aqui, amo dividendos, só vale com bastante capital. Recebo R$15 mensal de 1.000 ações de YouTube. Gente, para você ter ideia, imagina aí que você tem 1.000 ações de YouTube, hoje você tem R$23 mil aportados. O governo querer vir tributar R$15 que você recebe, por favor, né? Se você for olhar, essas 1.000 ações de YouTube pagaram aí no mínimo R$200 de imposto para o governo, tá? Então, tributar dividendos não é o caminho, não é o caminho. Como eu já falei antes, o caminho é aprimorar a fiscalização com a quantidade enorme de tributos que a gente já tem, tá? Então, assim, os dividendos têm essa característica que é muito legal, que é de não serem tributados, tá? E que você pode fazer. Inclusive, quem é holder, né, recebe os dividendos e vai reinvestindo, comprando mais ações da empresa, para dessa maneira fazer a bola de neve e poder ganhando mais. A segunda forma que a empresa pode distribuir os seus lucros de dividendos
são os juros sobre capital próprio. Mas Ademir, ela não já distribui de dividendos? Já. Não, só uma pause. O Ivan aqui está perguntando sobre os dividendos dos fundos imobiliários. Ivan, não é tema, mas vou te responder, amigo. Os dividendos dos fundos imobiliários são pagos mensais, tá? A maioria dos fundos, eles distribuem até 95% do seu lucro, porque eles estão atrelados, para quem o fundo imobiliário, depois eu faço uma live, tá, gente, com vocês, mas assim, grosso modo, fundo imobiliário, você tem um aluguel, você tem um imóvel, você tem acesso a um imóvel e você recebe uma parte do aluguel mensal, tá? Então, em linhas gerais, os dividendos dos fundos imobiliários funcionam dessa maneira. São pagos recorrentes todo mês e você tem que estar muito atenado à questão de tesouro e fundo imobiliário, porque nem sempre a cota do fundo reflete o valor patrimonial do imóvel. Ela reflete muito a rentabilidade que aquele imóvel dá. A gente tem exemplo aí de imóveis, por exemplo, de shoppings, que praticaram algumas isenções ou redução de aluguel para as lojas e eles baixaram consideravelmente os dividendos nesse período que a gente está de pandemia. Mas dando continuidade aí, falando sobre os juros capital próprio, o Fernando Henrique Cardoso, em 1996, 97 eu acho, salvo o melhor juízo, 96, isso mesmo. Ele, com o intuito de atrair capital estrangeiro para o Brasil, tá? Foi logo no início do real, o real estava paritário com o dólar, e o Brasil sofria muito com aquilo, em razão dele não ter ainda uma estabilidade no câmbio. Hoje também ainda não tem, né? A gente está perdendo isso, infelizmente. Nos últimos meses está muito pesado. Mas assim, ele colocou a seguinte maneira, que as empresas poderiam direcionar uma parte do lucro ao excesso do acordado em assembleia na forma de juros sobre capital próprio. Contudo, se as empresas pagarem lucro através de juros sobre capital próprio, as empresas vão pagar, já vão reter na fonte 15% desse lucro. Então imagine da seguinte maneira, se a empresa vai lhe pagar R$100 de juros sobre capital próprio, tá? Que é juros sobre o capital que você tem investido, esse é o termo técnico, é juros sobre a quantidade de ações, você vai ter retido R$15. Então veja a quantidade de tributos que vão incidindo sobre as empresas, tá? Então, temos essas duas formas, o dividendo, o juro capital próprio que eu falei agora. Muitas empresas acabam nem fazendo isso, de distribuir sobre JCP, como a gente chama no mercado. Por quê? Acaba tributando e nem sempre dá um retorno tão bom ao acionista. Às vezes é melhor ter uma reserva de lucro para dar uma expansão na empresa e fazer que a ação suba, que ela possa gerar mais lucro através daqueles dividendos originários que não incidem imposto. A terceira maneira, e para quem é holder, é uma das melhores que existem de distribuição de lucro, é a bonificação. Né? O Ivan que gosta muito de receber bonificação, viu, gente? Sei que ele está aí atento. O Ivan é fã das bonificações. Como é que funciona a bonificação? A bonificação vem através de um aumento de capital social. Tá? Então, com o aumento do capital social, as ações, digamos que a empresa tem 100 mil ações, mas aí o lucro cresceu bastante e a empresa, em vez de entregar esse dinheiro para os seus acionistas na forma de lucro, ela acaba fazendo um aumento do seu capital social. Capital social é o patrimônio está dentro, é uma conta do patrimônio líquido, tá? E aí esse capital social ele mostra a força da empresa. Então ela, em vez de tem 100 mil, em vez de ela distribuir 10 mil de lucro, ela
pega esses 10 mil e incorpora o capital social, só que ela sai de 100 para 110. Então, o que é que ela faz com seus acionistas? Se você tem 10 ações, você vai receber mais uma ação a custo financeiro zero. Veja bem o que eu falei, custo financeiro zero. O custo contábil, a Receita Federal foi lá e veio dizer não vai ser custo zero. E porque ela fez isso com as bonificações. Imagine quando você tinha 1.000 ações a R$10. Então você tinha aplicado R$10.000, o CPM R$10. Quando a empresa veio lá e te bonificou em 10%, você passou a ter 1.100 ações. Mas você só gastou com isso R$10.000. Então, o que acaba acontecendo aí? Parem para pensar um pouco. Você acaba tendo uma diminuição do preço médio da sua ação. Então, a sua ação que você comprou por R$10, quando você recebe a bonificação, se ela viesse a custo zero, as suas ações passariam a ter um preço médio de compra de R$9,10 aproximadamente. Tá? Então, para coibir essa baixa gigante do preço médio e você ia vender no mercado já com lucro, abraço aí, meu amigo Monteiro, a Receita resolveu atribuir uma fórmula de cálculo. E aí, pegando o gancho do Ivan, que, parabéns, Ivan, recebeu 10% de bonificação em Bradesco nas preferenciais, né? Quem recebeu a título contábil, ou seja, para que você contabilize essa conta de preço médio, ficou no valor de R$4,59. Então, voltando para aquele exemplo originário da gente, aí você recebeu 100 ações, mas não foi a custo zero, amigos. Você recebeu a um custo contábil, você não desembolsou, de R$4,59. Tá? Então, se você tinha 1.000 ações, R$10, 10 mil. Agora você tem mais 100 a R$4,59. Então, essas 100 ações saíram com um custo contábil de R$459. Quando eu vou lá e divido por 100, aí o meu preço médio já vai para R$9,51. Não caiu tanto como se fosse o custo zero. O custo zero é para você. Um abraço aí para o meu irmão Alex, prestigiando a gente aqui hoje. Muito feliz com você aqui. Então, vai lá. Preço médio antes no custo zero estava R$9,10. R$9,10. Mas com esse custo contábil atribuído pela Receita, foi para R$9,50. Gente, ainda está muito bom para quem é holder. Por quê? Porque quando a empresa, com as oscilações, vamos admitir que ela caiu para R$9,70, R$9,80. Quando essa empresa voltar para R$10, você não vai estar mais no 0 a 0. Você já vai estar ganhando 50 centavos por cada ação. Tá? Então, essa é uma ideia muito legal. As bonificações são muito importantes para quem faz essa estratégia de holder. Tá? Rumo às 10.000 ações de BBDC4. Aproveita que está na promoção. Ivan, 10.000 ações você já chegou tem tempo, amigo. Todo mundo sabe que você está em busca de 100.000 ações. 10.000 ações de bonificação, né? Entendi. Um abraço aí para minha irmã Aline, está aí presente também, feliz com sua presença. Então, gente, ações, dividendos, os nossos conceitos básicos são esses. Eu vou falar com vocês agora sobre Tesouro Direto. Se vocês quiserem ir perguntando alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Eu estou organizando aqui a temática do Tesouro Direto para passar para vocês. Ações, espero que todos saibam já, mas se eu não falei, devo ter falado, mas se não falei, estou falando, são rendas variáveis, né? Todas as ações. Tá? Então, como renda variável, ela oscila, sobe e desce de preço. Tá? Há riscos envolvidos e temos também a renda fixa. A mais popular de todas
é a poupança. No Brasil, o brasileiro ele sempre teve e ainda tem muito hábito de estar com a poupança, tá? Sempre investindo. Mas, gente, ó, Tesouro Direto, ele tem uma garantia tão boa quanto a poupança, talvez até melhor, entendeu? O que é que ocorre? O Tesouro Direto, primeiro, quais são as garantias do Tesouro Direto? O Tesouro Direto ele tem as garantias feitas com um percentual do recolhimento de impostos do Brasil, tá? É importante dizer aqui para vocês que o Brasil, embora não tenha grau de investimento a nível internacional, tá? Ele nunca deu um default, ou seja, ele nunca deixou de pagar suas dívidas internas e externas. Só uma pausa aqui. O Felipe está perguntando o que significa na prática o IPCA negativo. Felipe, o IPCA negativo é quando você tem um fator chamado de deflação, né? Alguns países no mundo vivem esse problema porque uma inflação descontrolada é ruim, mas a deflação ela gera também um problema no nosso sistema capitalista, que é a produção, né? Você tem um preço X e você está produzindo e daqui a pouco você só consegue receber pelo seu produto 0,9 de X. Então, assim, na prática, um IPCA negativo, ele está atrelado a uma deflação de produtos. E uma deflação de produtos a gente pode associar a uma queda de PIB ou uma recessão, que a gente está com risco enorme de ter uma grande recessão, né? Vamos ter, só não sabemos o tamanho, tá? Mas na prática o significado do IPCA negativo é isso. Eu acredito inclusive que agora em maio nós teremos um IPCA negativo, tá? O Ivan está perguntando, posso dizer que o Tesouro Direto vive no risco soberano? Não, Ivan. Eu acho que o risco do Tesouro Direto é superior ao risco soberano. Ou melhor, menor que o risco soberano. Tá? Porque eu acredito que ele tem um risco menor do que o risco soberano. Veja, conforme as agências internacionais de risco, o Brasil não tem grau de investimento. Então, para o investidor internacional, ele não tem a recomendação das grandes casas de análise mundiais para que você invista no Brasil, tá? Mas em outro giro, quando eu vejo que o Tesouro Direto nunca deu um default, como a Argentina já deu, como outros países da América Latina já deu, na minha visão, tá? E pelo fato de ter também atrelado um percentual de impostos direto ao pagamento do Tesouro, ele tem uma relação de risco-retorno muito boa. E o risco Brasil, ele é alto, mas o Tesouro é bem mais baixo que o risco Brasil, tá? Espero ter te respondido. A Flávia falou, para quem nunca investiu no Tesouro Direto, qual o valor inicial para começar? Flávia, quando você compra o Tesouro Direto, você tem a possibilidade de comprar um título ou uma fração do título, entendeu? A fração do título hoje, eu acho que você com certeza você consegue a partir de R$30. Tem corretoras, eu falei na outra live, como Clear, como Rico, que não cobram taxa de administração para você aplicar no Tesouro Direto. Entendeu? Então você tem toda a rentabilidade sem pagar taxa. A conta é gratuita na Rico, por exemplo. Né? Emendando aqui com a sua pergunta, Samara, o Tesouro Direto é para um investidor conservador, tá? Pela segurança que ele oferece. Eu vejo, ele tem oscilações, mas é para um investidor conservador de longo prazo. Porque o Tesouro, mesmo tendo uma taxa fixada ou variável, o preço dele oscila até o vencimento. Mas vamos admitir que você colocou R$30 hoje e vai sacar, por exemplo, de 2035, aquela taxa pactuada que você tem na hora que investe,
Quando chegar no dia do vencimento, 2035, você vai receber o seu valor integral. Agora, daqui para lá, ele vai subir muito, pode descer muito, porque tem a curva de juros, tem a oscilação da Selic, que tudo isso pesa. Por que pesa? O Tesouro, a partir do 30º dia, ele tem liquidez diária. E como é que funciona essa liquidez diária? Gente, parecido com uma ação. Você tem um título, está valendo esse X. O governo recompra ali com um deságio, ele está dando essa opção para você, e os outros investidores também. Tá? Então, assim, Tesouro Direto eu recomendo muito para quem está pensando em investir, pensando em retirar o dinheiro lá na frente. Vai ter uma rentabilidade muito superior à poupança. Muito, 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 muito. A maioria é pré-fixado, alguns indexados à inflação, com juros, tá? Aproveitando o gancho do Felipe, ó, chá de boldo, viu? No momento, talvez sejam melhores até os juros pré-fixados, tá? Do que o Selic ou os atrelados à inflação. A Thaís aqui está perguntando a gente, explica aí que o preço e as taxas variam muito, que dependendo do prazo que você contrata, se resgatar você pode ter ganho ou perdas. É importante avaliar o prazo que você quer manter. Eu acabei falando sem ter lido bem a tua ponderação, Thaís, agradeço aí, foi muito boa a sua colocação. Realmente, o Tesouro ele oscila, então assim, quando você for aplicar, você tem que definir o prazo das aplicações, tá? Se é para curto prazo, eu recomendo que seja mais um pré-fixado, porque você tem mais uma certeza. Mas se é de longo, de repente é melhor você pegar com IPCAE ou atrelado a outro indexador, tá? Que no final você vai ter a rentabilidade muito boa. Gente, eu estou vendo aqui, meu cunhado está aqui na área, abraço Thiago, minha sobrinha Sara, pequena investidora, um abraço para você, minha linda. É possível rentabilidade no Tesouro Selic se iguale à poupança? Não é mais possível, Felipe, porque no governo Dilma nós tivemos um decreto-lei que ainda está em vigor, que sempre que a Selic estiver abaixo de 8,75%, a poupança vai render 70% da Selic. Hoje a Selic está em 3%, então a poupança está rendendo por ano 2,1%. Então, o que é que acaba acontecendo? Se você põe 10 mil reais hoje na poupança, você vai receber por mês R$17,50, tá? É o tempo dos juros baixos, e isso é bom para o país, não é ruim. Não pense dessa maneira, é necessário aprender, buscar outras formas de rentabilizar o dinheiro. Rico Silva, vamos lá, acha uma boa Tesouro Direto como reserva de emergência? Se for atrelado a Selic, sim, pode funcionar, porque você consegue liquidez diária a partir do 30º dia, tá? É uma boa oportunidade, sim, para reserva de emergência, bem melhor que poupança. Obrigado, Rodrigo. Tamo junto aqui no trabalho. Então, assim, gente, o Tesouro Direto tem essas particularidades. Temos índices que são atrelados ao IPCAE, e aí a gente tem que estar muito atento na situação que está atual, que estamos tendo o IPCAE negativo, com deflação, né? Temos com juros pré-fixados, tá? Tem alguns que pagam tudo no final, mas, por exemplo, alguns pagam juros semestrais, e aí, dependendo do capital que você tem, se torna muito interessante, porque ele paga juros a cada 6 meses, e você recebe o valor atualizado, normalmente pelo IPCAE, no final do contrato, tá? Então, o Tesouro Direto, ele é uma renda fixa excelente, e uma boa alternativa à poupança, inclusive para quem está começando no mundo dos investimentos, é uma boa oportunidade. Lembrando que, enquanto renda fixa, o Tesouro Direto, a depender do prazo de aplicação, ele tem incidência de imposto de renda, tá? Quanto mais tempo você fica, menos imposto você paga, tá? Dando continuidade para poder a gente
avançar logo para YouTube, que eu sei que muita gente aí está esperando. Já recebi vários directs aqui perguntando que é da YouTube, vai falar quando. O CDI. Gente, o que é o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Todos os bancos, eles são obrigados a fazer um compulsório, tá? Esse compulsório é para tirar dinheiro do mercado, para enxugar o excesso de liquidez. Então, no caso do CDI, ele sempre fica girando em percentual da Selic, em torno de 0,9, 0,92. Por quê? Quando os bancos entregam dinheiro para o Banco Central, existe uma coisa chamada de overnight. É isso aí. Quando você está dormindo, os bancos estão ganhando dinheiro. Ademir, como isso é possível? Compulsório, gente. Quando o banco manda o dinheiro, obrigado por lei, por compulsório, o Banco Central remunera os bancos com CDI. Quando você deixa o dinheiro na conta corrente, o banco manda o seu dinheiro para o CDI e rentabiliza isso. Ah, mas eu tenho pouco dinheiro na conta corrente. Imagina a instituição que tem 10 milhões de correntistas, cada um deixando R$1.000. Eu já estou falando de 1 bi no overnight. Tá? Então, o CDI é uma forma que o Banco Central usa para remunerar o dinheiro do compulsório, e os bancos utilizam todos os dinheiros que eles têm parados em contas para entrega de compulsório. Tá? Isso é feito todos os dias, todos os dias, todos os dias. Felipe, você comentou que a longo prazo é melhor IPCA. O que você considera longo prazo? 3 anos? Não, 3 anos é curto prazo. Amigos, longo prazo você tem que começar a pensar num horizonte mínimo a partir de 7 anos. Tá? Por que eu estou falando isso? Nós estamos em 2020. Vamos fazer um retorno para o Brasil de 2010. O Brasil de 2010, tínhamos saído da crise de 2008, né? Estávamos numa retomada. De lá para cá tivemos muitas eleições, teve impeachment de outro presidente, teve uma mudança radical na plataforma, na maneira eleitoral de ser. As empresas mudaram muito. Tá? Eu vou falar de Itaú aqui para vocês já, e vocês vão ver como era Itaú há 10 anos atrás, há 5 anos e como está agora. Então, assim, longo prazo, vamos pensar perto de 10 anos. 3 anos é um curtíssimo prazo para investimento de um holder, tá? Menos que isso, a gente já está falando em especulação ou do trader em si. Mas longo prazo tem que ser pensado sempre assim, bem em mais tempo, tá? Deixa eu ajeitar aqui a câmera com vocês, que tá meio troncho isso aqui. O que houve? Opa, só um instante, amigos. A Marisa, deixa a live salva. Vai ficar salva sim no Séries, Marisa. E lá no Séries, se você quiser dar uma olhada, tem a live de domingo e as lives da semana passada, tá? Todas com conteúdo bem interessante que vocês vão poder aprender um pouco sobre educação financeira, tá? Então, assim, gente, CDI é isso, tá? Foi criado em tese para remunerar realmente o overnight. Os bancos e as financeiras, de uma maneira geral, as corretoras também, acabam que utilizando a base do CDI para remunerar outras rendas fixas. Obrigado, Júlio. Continue conosco. Como assim, Ademir? Gente, olha que sacada legal. Ela já tem o seu dinheiro, o dinheiro da população. Está lá, não está aplicado. Ela oferece uma aplicação em percentual de CDI. Tá? Bancos menores, para poder captar dinheiro, eles aumentam esse percentual, porque eles não têm a capilaridade de um banco grande, como Itaú, Bradesco, Santander, Banco Brasil, Caixa. Então eles botam 120% do CDI. Com isso, muita gente vai lá e compra esse.
E por que eles fazem isso? Eles já têm um compulsório obrigatório, então eles querem diminuir esse compulsório. Por que eles querem diminuir? Porque eles pegam esse dinheiro, que está te pagando CDI, 90% da Selic, hoje é 2,7% ao ano, e vai emprestar no mercado. A queda da Selic não reflete no juro pessoa física, no juro pessoa jurídica, a não ser que tenha um auxílio governamental, como o nosso presidente agora, através do Ministério da Economia, fez com diversas empresas, concedendo juros baixos e incentivados, né? Alguns setores até com juros zero. Tá? Então, assim, o CDI é uma coisa bem financeira, funcionando dessa parte. Tá? A Selic a gente já falou, e agora vamos dar continuidade. Obrigado, Júlio, obrigado, Denise, prazer com vocês aqui, tá? Interagindo com a gente para aprender um pouco mais. Vamos falar sobre Itaú. Gente, Itaú nós temos a Itube 4 e Itube 3. E para quem comentar comigo desde o início da live, já sabe que Itube 4 é a ação preferencial e a Itube 3 é a ordinária. E nós vamos focar, quando eu falar Itube, entenda o Itaú, vamos focar na preferencial que tem mais liquidez. Tá joia? Deixa eu dar só organizado aqui nas minhas planilhas. Vamos lá. YouTube. Cadê você? Tá aqui. Vamos lá. Estão me vendo bem? Então. Gente, Itaú é o maior banco da América Latina. Tá? A família Setúbal fundou esse banco há muitos anos já. Felipe, se você hoje tivesse R$1.000, como montaria sua carteira de maneira geral? Com R$1.000 hoje eu faria o seguinte: eu compraria um tesouro de longo prazo e me esforçaria todo mês para colocar um valor nele, entendeu? Ia ter essa rentabilidade. Depois daí ia começar a estudar ou fazer um curso de educação financeira para poder ir entendendo mais o mercado, ou com uma consultoria especializada, para que pudesse ir evoluindo aos poucos. Não focaria em dividendos com R$1.000, porque os custos da corretora tendem a consumir. Eu preferia um tesouro, tá? Mas voltando aqui para o nosso Itaú. Gente, com essa crise, não só o Itaú, mas todas as empresas da Bolsa caíram muito. Como eu falei para vocês, o Itaú ele foi fundado há muitos anos e hoje, do setor financeiro, é o maior da América Latina e do país. Salvo o melhor juízo, em tempo, tamanho de empresa, o Itaú só perde para Vale do Rio Doce, mas entre Itaú e Vale eu não tenho dúvida, eu fico com Itaú. Tá? O valor de mercado hoje do Itaú, e o valor de mercado, só para vocês terem ideia, é a quantidade de ações pelo preço da ação de fechamento, ou seja, ele não reflete o valor da empresa, tá? É um valor de negociação, de 225 bilhões de reais, entendeu? Então, só para vocês terem dimensão do que é o valor do Itaú, eu sou de Alagoas, acho que a maioria que está aqui comigo também, mas quem não é, consegue ter uma noção do que é Alagoas. O valor do Itaú é equivalente à produção de riqueza de 25 anos em Alagoas. Tá? Então, assim, se você pegar o estado de Alagoas, 25 anos seguidos, aqui está dando ruim, deixa eu organizar isso rapidinho. São 25 anos seguidos. Espera aí, calma.
Voltamos. Ok. Pessoal, vocês estão me vendo bem aí? Teve uma pequena falha técnica aqui. Me respondam se estão me vendo, por favor. Aqui meu celular não está fixando bem aqui. Vamos lá. Tá ouvindo bem? Tá. Obrigado. Então vamos lá. O valor patrimonial do Itaú é equivalente a 25 anos do PIB de Alagoas. Tá? Então você consegue imaginar o que são 25 anos de trabalho de todo um estado para chegar a valer o que vale hoje o Itaú, né? Como prometi para vocês, a gente vai falar muito de aspectos contábeis. Então, o valor de mercado é esse. O valor de firma do Itaú é o preço que a gente considera justo, tá? Como contador, eu fiz um estudo aqui considerando fluxo de caixa, considerando as mutações do patrimônio líquido que o Itaú vem tendo e as aplicações de gestão na diminuição de custos e despesas, seja no aumento de plataformas digitais e de soluções e serviços. E, gente, eu cheguei à conclusão contábil, isso não é indicação de compra nem de venda, tá? Estou falando enquanto contador, que hoje o Itaú, ele tem um valor justo de mercado de aproximadamente R$ 46 por ação. Então, hoje no fechamento ele ficou na casa de R$ 23, R$ 23,66. Então, é aquela história que eu falei de antes, né? É uma nota de 100 que você está comprando por R$ 50. Hoje, inclusive, ele subiu muito, tá? Como Bradesco, né? Quem me acompanhou na live ontem viu que eu tinha um receio quanto ao aumento de tributação dos bancos, mas foi retirado de pauta, então isso animou os investidores. E teve um reflexo legal hoje no preço das ações. Acho que ela subiu perto de 5%, tá? Mas assim, nos aspectos contábeis, eu gosto muito de Itaú, porque ele tem um retorno muito alto sobre o seu patrimônio. Então, isso para mim é uma eficiência de gestão, é resultado de uma equipe séria, comprometida, bem treinada. Tá? Para vocês terem uma ideia, o retorno sobre o patrimônio líquido de Itaú, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido da empresa, é em torno de 17,8%. Gente, o que é que isso quer dizer? Que para cada R$1 que o Itaú investe, ele tem um retorno de 20%. Tá? O crescimento vem sendo forte nos últimos anos. Essa crise agora que veio que nos prejudicou. Tá? A live, fui notificado agora pelo Instagram que ela tem um tempo máximo de 60 minutos e falta um pouco agora, eu vou concluir rápido, tá, para vocês. Posso iniciar outra só para vocês ficarem fazendo perguntas, tá? E irei. Tem um crescimento recorrente muito bom dos últimos anos. Em 2010, como tinha prometido de falar para vocês, a ação estava com um lucro na casa de 4, 5 bilhões, hoje está na casa de 28 bi. Tá? E o que é que a gente vê com isso? A gente vê que há uma evolução constante do negócio do banco. Tá? O banco também vem diversificando seus ativos, investindo em outras áreas e apresentando hoje um lucro patrimonial por ação de R$ 2,25. Então, uma ação que custa R$ 23 hoje e tem um lucro de R$ 2,25, você tem um retorno anual de lucro de aproximadamente 10%, ou seja, acima de poupança, de muita coisa, de média. Entendeu? Para o investidor de longo prazo, ela é muito boa. Amigos, vamos encerrar por aqui essa live, porque o tempo está acabando. Eu vou começar outra, falar um pouco de Itaú e vou abrir para vocês falarem comigo, tá joia?
Deixa eu encerrar por aqui.